Meu amigo, vamos lá então. Eu tenho mais uma pergunta para você. O gás natural GNV, ele é prejudicial para o motor do veículo? Mal instalado, sim, né? Qualquer combustível hoje, ele é prejudicial, não só o GNV, mas se você não fizer uma manutenção hoje no próprio combustível líquido, ele vai ser também prejudicial ao motor. Mas o gás com equipamento bem instalado, pelo contrário, ele vai ser benéfico ao motor, né? Porque o gás, ao contrário do combustível líquido, um exemplo, gasolina, você acaba não tendo o quê? Uma carbonização no teu motor, né? A gasolina ele cria muita carbonização. O que que a carbonização faz? Existe o motor, o que que nada mais é uma bomba de vácuo, né? Então ali você tem o que são as válvulas de admissão onde ele entra, ele deixa passar o ar para dentro do cilindro, Uhum. né? E essas válvulas com o tempo, né, com um combustível ruim ou um combustível de má qualidade, ele começa a criar carbonização. E eles começam a não ter mais a vedação dessas válvulas, né? E com isso você tem um motor que vai dar problema. Já o gás ele faz uma limpeza do teu motor. Tem inclusive o óleo, né? Se você tem uma prática de trocar a cada 10 mil, 7 mil, 5 mil, dependendo do óleo, você vai perceber que com o GNV ele vai sair um óleo mais limpo, porque ele não há contaminação, não vai ter aquela contaminação que a gasolina, por exemplo, faz, o próprio etanol, no caso, né? Porque o etanol, como é um combustível hidratado, que contém água nele, então isso também acaba prejudicando. Então o GNV já ele te traz um benefício maior até para o teu motor, bem instalado. Tá, eu achei interessante você falar sobre isso, que isso me despertou uma outra dúvida. O catalisador. Você sabe que é o catalisador que fica ali no cano de escape do carro, né? Uma das partes do cano de escape do carro, entre o motor e até o final do cano de escape, que serve para eliminar alguns poluentes, né? É como se fosse um filtro, né? O catalisador. E é uma peça muito cara do veículo. E ele foi desenvolvido para tirar os gases, né? O gás carbônico e fazer aquele filtro e sair um gás menos poluente quando o carro é movido a combustão. Isso. No caso do GNV, ele diminui a vida útil do catalisador, não diminui, o catalisador ajuda no filtro, ele polui, o GNV não polui. Eu quero saber sobre o catalisador e se o GNV polui ou não, e se ele prejudica o catalisador, e se o catalisador ajuda o GNV ou não. Eu quero saber essa referência entre os dois. Se você comparar um veículo a gasolina e um veículo a GNV, você tem uma diminuição de 30% a menos de poluição. Então, o GNV polui 30% menor. Porém, imagine o catalisador, qual que é a peça fundamental dele? Diminuir emissões de gases, né? Esse que é o papel fundamental. Porém, se você tem um motor que está trabalhando ruim, o que, que vai acontecer? Ele vai te diminuir a vida útil desse catalisador. Então imagine que meu carro não tem GNV e eu não faço a manutenção. Não fiz uma limpeza de bico, usei um combustível o mais em conta possível, aquele combustível ruim. O que, que vai acontecer? Ele não vai ter uma queima muito boa e essa queima muito boa vai prejudicar o teu catalisador. E a mesma coisa o GNV. Então, ele só prejudica, no caso, quando você tem um equipamento mal regulado ou mal instalado. Mas tendo um equipamento muito bem instalado, um equipamento regulado, pelo contrário, você está aumentando a vida útil do catalisador também. Eu vou até voltar. Antes de eu voltar numa pergunta anterior, e para poder comentar essa, eu só quero fazer um comentário que o João Batista. João Batista Moreira de Souza. Responde aí no chat se você é motorista de aplicativo. Daí nós vamos falar sobre a tua questão aí. Quero mandar um abraço para a Lu Madruga, que também está nos ouvindo. Já vou fazer o comentário dela. E também a Gisele Bueno, que acabou de entrar. Um abraço, muito obrigado e compartilhem a live, tá? É, lá atrás eu fiz a pergunta, você é referente ao motor do carro, se o GNV prejudicar o motor do carro. Aí você respondeu que foi um lugar bem instalado, equipamento tudo feito pelo Inmetro, uma oficina credenciada, uma oficina de qualidade igual a tua, com certeza não vai ter problema nenhum. Mas eu quero só fazer um comentário para todas as pessoas que têm carro que estão nos ouvindo. Nós aqui no QG Guerra, nós também temos oficina Auto Center, não tem nada a ver com o GNV, nossa oficina.
nós não fazemos conversão GNV, não somos credenciados para isso, não seremos, entendeu? Até porque nós já temos boas parcerias, pessoas que fazem um serviço bem feito, que é a Gênio Gás, e também tem a Gasflex, também são os dois parceiros aí junto com a Compagás. O recado que eu quero passar é o seguinte: todos os veículos, todos os motores, independente se é em GNV ou não, se não tiver uma manutenção bem feita, se não for numa oficina bem conceituada, se tiver bons mecânicos, um bom atendimento, uma boa atenção para o seu veículo, você vai ter problema. O motor vai pegar fogo, o motor vai explodir, o motor vai quebrar, tudo vai acontecer de ruim. Então é muito importante, independente se é do GNV ou no mecânica convencional, você tem que fazer a manutenção preventiva do seu carro. Você respeitar as quilometragens da troca de óleo, de pneu, de tudo, qualquer desgaste do teu carro. Até para ficar mais barato, gente. Você acha que está gastando mais? Fazendo? Não, você está gastando muito menos. Porque para fazer um motor de um carro hoje, ou fazer uma suspensão completa de um carro, porque você não calibra o pneu, não troca o pneu, não faz manutenção, então você tem que trocar essas coisas de uma forma mais rápida, vai custar muito mais para você. Referente ao catalisador, eu achei muito legal a tua explicação. E uma coisa que eu não sabia que você falou, você vê, a gente nunca sabe tudo, né? Que o combustível ruim diminui a vida do catalisador. Isso eu não sabia, mas é importante. Até eu tive em São Paulo no final de semana, rodando lá, e eu parei, voltando para Curitiba no domingo, eu parei no posto lá em São Paulo, posto bandeirado, o posto acho que era da Petrobras. Era um pouco mais caro o combustível, percebi, do que os outros postos. E eu falei, Francisco, pode completar o tanque, porque o teu preço não é o mais barato, um posto aí de bandeira, eu acho que o teu combustível deve ser confiável. Então eu não escolho o mais barato, eu escolho o posto de confiança ou algum posto que a gente tem indicação, entendeu? Por exemplo, aqui em Curitiba a gente sempre indica o posto Pompeia, lá na Raul Pompeia, número 415, no Fazendinha. É um posto Shell, posto de bandeira, o dono do posto é de super confiança, o posto é de confiança e o preço dele é um preço especial para os amigos do Guerra. Então, porque o cara é fenomenal e entende que o motorista de aplicativo precisa de um desconto. Assim como você entendeu, a outra empresa também atendeu, porque o pedido da Compagás, né, de fazer um preço especial para os motoristas, inclusive quero repetir aqui, não vou cansar de repetir, que é R$ 2.900 só para fazer a conversão, no 15 metros cúbicos, se não me falha a memória, 12 vezes, sem juros, e você ainda tem 70% de desconto do IPVA. Ou seja, você vai ter uma economia mais ou menos de R$ 1.700 por mês, convertendo para o GNV, porque você vai gastar muito menos combustível, e você ainda vai pagar só R$ 2.900 ainda parcelado em 12 vezes sem juros. Então você não converte teu carro se não quiser. E se tem alguma dúvida, aqui é o momento. E eu vou aproveitar antes de ir para a próxima pergunta, ver o que o João respondeu aqui. Sim, faço parte da família. Pô, João, valeu, querido. Então fica mais fácil. Ô Martins, o João ele tem um carro hatch. Mas antes de você responder, eu quero só dar um recado aqui para todo mundo que está nos ouvindo. O passageiro, quando pede motorista de aplicativo e está lá na rodoviária, está no aeroporto, está no supermercado e precisa de usar o bagageiro do veículo, peça um Uber Comfort ou peça um Uber Black. Uber X, Uber Pop, o 99 Pop, são carros hatch normalmente. Então a gente não pode exigir porta-mala do motorista em um carro hatch. Então, se você quer um carro com um porta-mala maior, escolha outra categoria. Porque o carro hatch, a gente não pode esperar a porta-mala dele como passageiro. Então, eu quero que você responda agora para o João. É possível fazer essa instalação no carro hatch? É comum fazerem? É comum. Nós colocamos, para você ter uma ideia, em Kwid, Mob, veículos assim que tem um espaço físico ali, né, do porta-malas bem reduzido. Só que hoje você tem inúmeros tamanhos, né, de cilindros. E para tudo você também tem uma autonomia também. Então, nesse caso, você imagina assim, se você hoje tem um Mob, a gente coloca um cilindro de 10 metros cúbicos. Não precisa ser um cilindro de 15, né? Ou dois cilindros de 7,5. Por último, a gente colocou em um Fiesta hatch, né? Então foram 2 cilindros de 7,5. Ele ficou com espaço físico também.
que diminui? Em torno de 30% do espaço físico, tá? Isso que acaba hoje diminuindo assim do espaço físico, tá? Então você pode colocar em qualquer veículo e tem vários tamanhos de cilindro, bem tranquilo. Então, se eu tenho um carro pequeno, um carro hatch, eu consigo instalar o GNV.